Gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado por terem vindo aqui, prestado um pouco do esforço de vocês, de puxa vida, num pleno dia de semana à noite, depois do trabalho, podia estar indo para casa, voltar, descansar, dormir, mas não, alguma coisa trouxe vocês aqui e foi, de alguma forma, a esperança de que vocês receberiam uma mensagem legal e eu espero, do fundo do coração, poder entregar uma mensagem legal, uma mensagem positiva para vocês aqui hoje. Que vale a pena esse não descanso da cama, esse descanso espiritual que vocês vieram buscar aqui hoje. Eu trouxe essa palestra aqui para vocês, o Obsessor do Meio-Dia, que tem um título curioso quando você olha principalmente para o tema da palestra, que é o otimismo. Eu vou explicar qual que é a ideia por trás do nome Obsessor do Meio-Dia, mas antes a gente precisa falar sobre algumas coisas. Primeiro eu trouxe essa imagem aqui, alguns que estão aqui. Tá. Tá dando para me ouvir bem aí de trás? Sim? Tá não, tranquilo. Primeiro eu trouxe essa imagem aqui, alguns que estão aqui conhecem essas crianças, que hoje não são mais crianças, que são alguns dos meus amigos de centro espírita, alguns dos meus amigos de doutrina, alguns dos membros da minha família espiritual, gosto de chamar assim. Eu frequento o centro espírita em São José desde os meus 6 anos de idade. E aí, ao longo desse tempo todo, eu pude ter a honra de dividir a caminhada com alguns amigos, e alguns deles estão aqui. Eu não estou nessa foto porque, infelizmente, eu não achei uma foto em que eu estivesse também, senão eu prometo que eu passava vergonha junto com eles aqui de mostrar o rostinho criança. Mas aqui está o Arthur, aqui está o Eduardo, esses dois aqui são primos deles, eu confesso que eu não sei o nome deles, não me lembro, e aqui está a Lívia. Luiz Cláudio, por exemplo, também viu todas essas crianças, inclusive a mim, crescermos dentro da doutrina espírita. Mas Pedro, você não falou que a palestra era sobre otimismo, o obsessor do meio-dia? Por que você está falando sobre essas crianças? Essa palestra é sobre crianças? Não, mas também pode ser. Eu já vou chegar até lá. Essa palestra é sobre otimismo, que é uma palavra, é um conceito tão criticado desde sempre, no sentido de que quando você fala para alguém, olha, eu sou uma pessoa otimista, e eu me orgulho de ser uma pessoa otimista, alguém há de chegar para você e dizer assim, nossa, mas que inocente. Por que você está tão positivo desse jeito? Mas, gente, pelo amor de Deus, otimismo não é o conceito que eu quero trazer aqui, que é aquele mais ligado à ingenuidade, não. Otimismo não é esse conceito aqui. Você precisa de otimismo e menos negativismo. Quanto mais otimismo, menos negativismo. Ah, mas eu estou muito otimista. Tem que ser assim. Não é porque caiu um espeto nas suas costas hoje de manhã, quando você dormia, que você vai ficar perto que vai ser ruim. Não é isso. Ah, mas a frigideira explodiu e derramou óleo na minha mão, queimou. Sorria. Mas obrigado, frigideira. Nossa, escorreguei, bati meu copo no banho de terra pra fora. No trem. Perdi o trem, cheguei atrasado no serviço. Meu copinho chato desse tamanho. Mão queimada de frigideira. Sorria. Falei, bom dia, vida. Deixa eu passar por mim. Eu não tem problema. Vem a comida na minha mão, velho. Dê uma mão, urubu. Não só mão, uma mão fruta, papaya. Toma papaya. O urubu pica seu dedo, você fica sem um dedo, mas você vai lá, alegria. Aí você vai pra casa, você chega nessa casa, pagamento, aquela mão de água, você fala alegria. Ainda bem que tem água na vida. Você provavelmente toma um banho fresquinho. Olha, coisa boa, então sorria. Seja otimismo e alegria. Tá bom? Agora eu vou desaparecer. Esse cara é um humorista, o Igor Guimarães, e ele fez esse vídeo justamente trazendo uma crítica construtiva sobre o que alguns entendem como otimismo, que é esse conceito que se aproxima mais de ingenuidade. Então ele dá vários exemplos ali de, puxa, dá a sua mão para dar uma comida para o passarinho veio, bicou seu dedo, sorri, alegria. Chegou em casa, está tendo um vazamento, sorri, alegria, otimismo. Aproveita e toma um banho fresquinho. Não é isso. O conceito de otimismo que eu queria trazer aqui para vocês hoje,
ele pode ser melhor representado por uma história que aconteceu em 1984, nas Olimpíadas de 1984. Essas Olimpíadas, essa edição aconteceu em Los Angeles. E, dentre outras características marcantes que essa edição dos Jogos Olímpicos teve, foi a primeira maratona em que foi autorizada a participação de mulheres. Antes das Olimpíadas de 1984, as mulheres eram autorizadas a correrem, profissionalmente falando, só uma distância de 1,5 km. Uma maratona, para quem não sabe, tem uma distância de 42 quilômetros. E aí, só trazendo uma curiosidade para vocês, né? Alguém aqui sabe por que o nome maratona e por que a distância de 42 quilômetros? Pois bem, vou contar. É ligado a uma lenda de um guerreiro, de um mensageiro do exército de Atenas, capital da Grécia. Atenas tinha entrado em guerra com os persas. E quando Atenas ganhou essa guerra contra os persas, o exército precisou avisar o povo ateniense que a guerra tinha acabado. E o que eles fizeram? Mandaram um guerreiro, um mensageiro, chamado Fidípides, voltar lá para a cidade de Atenas para avisar. Só que qual que era o detalhe sutil, né? O pequeno detalhe? Entre o campo de batalha que ele estava até a cidade de Atenas, para poder dar o recado de que a guerra tinha acabado, eram 42 quilômetros de distância. E ele foi correndo. E qual que era o nome do campo de batalha que ele saiu para chegar até Atenas e dar o recado? Maratona. Então, só uma curiosidade, o nome maratona e a distância de 42 quilômetros fazem uma homenagem para esse guerreiro mensageiro de Atenas, Fidípides. Voltando para Los Angeles, 1984, tivemos a primeira edição de Olimpíada com uma corrida feminina autorizada. Nessa primeira edição dessa maratona, quando foi chegando na linha de chegada, quando as corredoras começaram a chegar, todo mundo que poderia ganhar medalha já tinha ultrapassado, já tinha concluído a prova. Primeiro, segundo, terceiro lugar já tinham concluído. Bronze, prata e ouro já não eram mais uma esperança para as demais corredoras. Foi se passando o tempo ao longo dessa prova, concluiu o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Outras 20 corredoras concluíram a prova. E só depois dessas 20 corredoras já terem concluído a prova, eis que adentra no estádio, onde estava a linha de chegada, essa mulher. Completamente torta. Os músculos completamente enrijecidos. Ela mal conseguia caminhar, quem dirá correr. Ela estava corroída de cãibra. Quem era ela? Gabriele Andersen. Gabriele Andersen era uma maratonista suíça. A cidade em que ela nasceu, Zurique, tinha uma temperatura média de 9 graus Celsius. Média de 9 graus, quando não fazia menos. Los Angeles tinha uma temperatura média, quando não fazia mais, de 26 graus Celsius. Para ajudar, ela perdeu a última estação de abastecimento de água que ela poderia se reidratar. Ela acabou passando. Junta a natureza dela, junta com o fato de que ela perdeu a última estação de água, junta a pressão de ser a primeira maratona em que uma mulher era autorizada a correr, junta tudo isso, resultou nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Gabriele não conseguia nem andar, quem dirá correr. O tempo todo, ela tentava dar um passo e ela quase caía, o tempo todo. Quem estava nas arquibancadas daquele estádio, olhava para aquela cena da Gabriele e falava, gente, ela não vai conseguir mais dar 5 passos, nem 10 passos ela consegue, quem dirá chegar lá, na linha de chegada. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo que ia ganhar a medalha já concluiu a prova. Gente, pelo amor de Deus, mais de 20 corredoras já terminaram a prova, por que você está se esforçando tanto? Gabriele. Cada uma das maratonistas tinha direito a um acompanhamento de alguém enviado pelo próprio Comitê Olímpico, que era alguém para dar apoio.
ele ficava caminhando ou correndo ao lado da sua maratonista e falando, olha, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Só que qual que era a regra? Ele não pode encostar na maratonista. No momento em que esse apoiador encostar na corredora, ela está automaticamente desclassificada. E o apoiador da Gabriele falou para a Gabriele, Gabriele, por favor, me deixa te ajudar. Eu estou aqui. Tem certeza? Desiste, Gabriele. Ela falou, não, eu quero chegar até lá. Me deixa correr, acredita em mim. Nisso, começou a acontecer uma cena que se tornou absolutamente inesquecível para quem estava lá no dia, para quem assistiu isso no dia, para quem assistiu isso em qualquer outro dia. Todos os espectadores do estádio começaram a marcar com palmas cada passo da Gabriele. Cada passo da Gabriele representava uma esperança, não só dela, de todo mundo ali. Mais um passo, uma palma, de todo o estádio. As emissoras de TV ficaram malucas. Todo mundo falou, corta o que está passando agora, não importa. Vamos filmar as Olimpíadas de Los Angeles. Agora, precisa transmitir agora, porque está acontecendo alguma coisa que não é comum no mundo inteiro. Não é comum em nenhuma outra edição de Olimpíadas. O que estava acontecendo ali? Um encontro entre Gabriele Andersen, um encontro entre ela, entre o apoiador dela, que acreditou nela, entre as pessoas que estavam no estádio, que acreditaram nela, entre os espectadores que estavam vendo pela TV, que acreditaram naquilo. Por que todo mundo transmitiu aquele evento? Porque nada mais era do que um encontro de pessoas otimistas. Esse é o conceito de otimismo que eu queria trazer para vocês. E sabe o que é engraçado? Esse foi o momento em que ela estava passando pela linha de chegada. E ela tinha colocado na cabeça dela que ela só teria um objetivo, que era cruzar a linha de chegada. E no momento em que ela conseguiu fazer isso, todos os músculos dela desligaram instantaneamente. E ela foi de encontro ao chão. Ela tomba para frente, mas não cai no chão. Porque não só o apoiador dela, mas todos os outros apoiadores de todas as outras maratonistas seguraram para que ela não caísse no chão. Foi um encontro de pessoas otimistas. Pedro, que fofo esse discurso sobre otimismo. Mas nem sempre é assim. A gente precisa falar sobre esse pessimismo também. Tá certo ou errado? Tá certo. A gente precisa falar sobre pessimismo. Eu, quando saí do ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar durante 2 anos a Faculdade de História na Federal de São Paulo. Acabei não me encontrando no curso, depois migrei, mas eu tirei muitas lições de lá, positivas, que eu guardo comigo até hoje. E uma delas foi que é muito bom que a gente fale sobre as coisas positivas, mas também é muito bom que a gente fale sobre as coisas negativas. A gente precisa falar sobre a escravidão para entender o porquê que aquilo não deve ser repetido. A gente precisa falar sobre uma guerra para entender o que é paz. A gente precisa falar sobre uma doença para entender como é que se busca aquela cura. A gente precisa falar sobre o pessimismo também. E aí, eu trouxe essa imagem aqui dessa placa de proibido fumar, porque tem pessimista para todo lado, né? Para todo lado. Tem gente que é pessimista em várias escalas diferentes. Tem aquele que é pessimista, você conhece uma pessoa assim. Tem aquele que vai ser pessimista só no seu pequeno entorno, só dentro da sua casa, só dentro do seu trabalho. Mas tem gente que vai assumir uma escala muito maior, tem gente que vai falar, o Brasil não vai dar certo. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? A única saída para o Brasil, sabe qual que é? É o aeroporto. Olha isso, gente. A escala que o pessimismo consegue chegar. Você quer ver como é que o Brasil não tem jeito? Há 35 anos, mais ou menos, quem aqui fumasse,
provavelmente estaria fumando aqui agora e teria um cinzeiro ali do lado de cada cadeira, ou alguns espalhados ao longo desse salão aqui. Um cinzeiro, exatamente porque era permitido que fumasse aqui dentro. Há 25 anos atrás, sabe o que aconteceria? Você veria uma placa escrito assim: pede-se não fumar, por favor. Há 15 anos, você encontraria uma placa mais ou menos parecida com essa: proibido fumar. E hoje, cadê a placa? Você vê, olha como o Brasil não tem jeito. Olha como as coisas não evoluem aqui. Olha como o nosso povo, eu, você e todo mundo que está lá fora, não tem nenhuma capacidade de melhorar. Olha como não vale a pena ser otimista aqui dentro. Alguém deixou um Jeep ali no lado? Agora lascou, porque é o meu. Nossa, moça, desculpa. Ô, Enzo, você consegue tirar, por favor? Por favor. Aqui, ó. Eu acho que essa vai ser a única vez que vocês vão ver uma cena dessas, tá? Uma mulher entra aqui no salão, pergunta de quem é o maldito carro que está na frente da minha casa e é o do palestrante. Parabéns. Otimismo, gente. Muito bem, voltando. Voltando aqui, sobre otimismo e pessimismo. Quem aqui já viu esse desenho? Pode levantar a mão. Quem já viu esse desenho? Entregaram-se as idades. Entregaram-se as idades. Qual que é o nome desses dois personagens? Alguém? Lip e Hard, exatamente. Enquanto ele estava só aqui, ó, na lamentação. O que o pessimista falava o tempo todo nos desenhos? Ó vida, ó céus, ó azar. E aí sabe o que acontecia? Enquanto o pessimista estava falando, ó vida, ó céus, ó azar, olhando, putz, a gente nunca vai encontrar terra firme no contexto dessa cena. Putz, não tem mais esperança. O que o otimista estava fazendo? Trabalhando para salvar não só a si mesmo, mas também o pessimista. Porque no final das contas, gente, é isso que um otimista faz. Trabalha. Nossa, Pedro, mas que definição radical. O pessimista trabalha e o otimista trabalha e o pessimista não trabalha? É mais ou menos por aí, sabe por quê? Porque uma pessoa pessimista, sabe o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa assim? É que, qual que é o melhor jeito de você não fazer nada? E achar que nada pode ser feito. Então eu não faço nada, fico aqui. Olha que interessante. Aliás, tem uma música que eu não consegui trazer o áudio dela aqui, mas uma música de um cara chamado Maurício Tapajós, em que o refrão dessa música é "De repente, olha eu de novo". E aí alguns versos dessa música ele repete esse trecho dizendo algo que conecta um pouco com essa definição de otimismo que a gente está trazendo aqui. A música se chama De Repente, do Maurício Tapajós, e alguns versos, por exemplo, eles cortam um verso e eu escrevo outro. Um muro separa, uma ponte une. E de repente, olha eu aqui de novo. Algumas pessoas suspeitam até que Maurício Tapajós fosse espírita, porque, dentre outras referências, dentro dessa mesma música, tem um verso em que ele diz o seguinte: eles cortam um verso, eu escrevo outro, você me prende vivo e eu escapo morto. E de repente, olha eu aqui de novo. Maurício Tapajós estava falando sobre esperança, sobre otimismo nessa música. E trazendo para um outro exemplo, quer ver um dos maiores seres humanos que já passou pela Terra?
E mais do que isso, um dos maiores otimistas que já passou pela Terra, Nelson Mandela. Gente, o que foi Nelson Mandela? Nelson Mandela, dentre muitas outras coisas, foi um cara que ficou 27 anos preso. Dos 27 anos que Nelson Mandela ficou preso, 18 foram numa solitária. Os 18 primeiros anos de cela dele foram em uma cela solitária. Uma cela que era tão pequena que ele não conseguia ficar de pé. Durante 18 anos. 27 no total de prisão. Gente, 27 anos é uma vida inteira. Gente, 27 anos. Chegava uma pessoa que era apoiador dele para fazer uma visita e falava: Nelson, pelo amor de Deus, eu sei que a causa para estar aqui é muito nobre, é muito positiva, mas já faz 5 anos que você está nessa prisão. Desiste. E ele não desistiu. Nelson, pelo amor de Deus, já faz 15 anos que você está aqui nessa cadeia. Assina os papéis. Promete que você não vai mais organizar nenhum movimento. Desiste, Nelson. E ele não desistiu. Nelson, pelo amor de Deus, faz 25 anos que você está preso aqui. Você entrou com 40 anos, você está com 65. E ele não desistiu. Nelson era uma pessoa otimista. Nelson era um espírito otimista. Que enquanto em vida, nessa encarnação, ele estava sendo otimista com uma causa desse tamaninho aqui, que era de que nenhum ser humano deve ser diferenciado pela cor da sua pele. Ele estava sendo otimista de que um dos movimentos mais nojentos da sociedade, chamado apartheid, um dia iria acabar. E acabou. E ele só saiu da prisão quando o apartheid tinha acabado. E aí, talvez, se ele fosse brasileiro, se ele conhecesse a música do Maurício Tapajós e saísse na cela e fosse de encontro aos seus apoiadores, talvez ele dissesse, de repente: olha eu aqui de novo. Obrigado. Falei para eles que nunca mais vai acontecer, eles vão ver essa cena na vida deles. Não estava errado? Ah, que ótimo. Que ótimo. Mas olha, Nelson está um exemplo muito distante. Pedro, está lá em outro continente, não sei o quê. O que foi Chico? Eu liguei para minha avó Neide. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje. Mas o Luiz Cláudio está rindo que ela é uma figura. Eu liguei para minha avó e falei assim: vó, vou dar uma palestra espírita, ela também é espírita, vou dar uma palestra espírita e o tema é otimismo, vó. Me deseja sorte. Ela nem falou: oi filho, tudo bem? Ela não falou: e aí, como é que você está? Como é que está a preparação da sua palestra? Ela não falou nada disso no primeiro momento. Ela ouviu eu falando: oi vó, estou te ligando porque eu vou dar uma palestra espírita sobre otimismo. Ela falou: não esquece de falar sobre Chico. Gritou no telefone. E pro meu azar estava no viva voz. Meu irmão fazendo reunião do lado. Não esquece de falar sobre Chico. Porque Chico, no final das contas, ele foi o quê? Senão a representação de um amor e de um otimismo puro. Uma vez eu fui num outro centro espírita em São José, que não era a casa em que eu frequento toda semana, Centro Espírita Nosso Lar em São José. E ali dentro eu ouvi uma frase que me marcou demais. Que a atendente fraterna que estava ali comigo, conversando comigo, ela perguntou assim, eu nunca mais esqueci disso: Pedro, você se considera um admirador, um apoiador de Chico? Eu pensei, nossa, que pergunta óbvia. Eu respondi: claro que sim. Ela falou: pois bem, então se você se desacreditar em Chico, não pode desistir. Tem que ser otimista. Porque dentre muitas outras coisas, Chico foi o cara que desde criança, quando ele era petitiquinho, não entendia muitas das coisas que eram ditas para ele. Não entendia o porquê de muitas das coisas que eram ditas para ele.
ele teve que ouvir muitas vezes: você está com um demônio no seu corpo. Ele foi ouvir de outra autoridade religiosa. Ele foi ouvir de outra autoridade psiquiátrica: você está louco. Ele foi ouvir de alguns familiares: para com essa frescura. Aí ele cresceu, começou a desenvolver os seus trabalhos na casa espírita. O que começou a acontecer? Ele foi crescendo, ele foi acumulando pessoas que acreditavam na palavra dele, e começou a ser agredido, agora não mais só verbalmente, fisicamente, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser boicotado. Ele tentava ministrar algumas palavras sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, lá no centro dele. O que acontecia? Um grupo de pessoas contrárias, grande grupo, um grupo de pessoas contrárias se reunia do lado de fora da casa espírita e começava a bater panela, começava a bater na parede, começava a gritar. Tudo porque quem estava ali dentro, que estava disposto a ouvir Chico, não podia ouvir, segundo essas pessoas. Atacaram Chico Xavier de todas as maneiras possíveis. Verbal, fisicamente. Atacaram o caráter. E ele não desistiu. Então, se o exemplo de Mandela está longe demais, a gente traz um do Brasil. E tem uma história específica, que imagino que muitos aqui já conheçam, mas quis trazer ainda assim, que foi o caso de Chico Xavier com esses dois repórteres aqui, que eram os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon. O que acontece? Esses repórteres não só não acreditavam no que Chico pregava, mas também eram parte desse time que queria boicotar as atividades de Chico. Então, qual foi o meio que eles encontraram para isso? A estratégia que eles desenharam para isso? Olha, a gente vai se disfarçar, a gente vai disfarçar a nossa identidade, como se a gente fosse repórteres lá da gringa. Nossa, um negócio super importante, a TV internacional, o jornal internacional quer entrevistar Chico Xavier. Porque Chico já estava começando a fechar as portas para alguns dos jornalistas que só queriam, de fato, a polêmica quando iam falar com ele. Ele abria as portas para quem realmente estava necessitado, de algum jeito. Então ele estava fechando as portas para os repórteres. O jeito que eles encontraram de chegar até Chico foi esse. A gente vai se disfarçar como se a gente fosse de um grande organismo de jornalismo internacional e falar: olha, a gente quer espalhar sua mensagem para o mundo, Chico. Abre a porta, por favor. Eles mascararam o nome deles, eles mascararam a apresentação deles, eles falaram em inglês com Chico, com a família do Chico, e conseguiram uma entrevista. Entrevistaram o Chico, e aí, no final das contas, a ideia deles era fazer uma publicação, brasileira, obviamente, porque eram brasileiros, fazer uma publicação dizendo: olha só como Chico é uma farsa, e não sei o quê, e não sei o quê. Na saída dessa entrevista, Chico Xavier pegou 2 exemplares desse livro dele, chamado Parnaso do Além Túmulo, entregou um na mão de cada um. Falou: olha, levem para casa, se fizer algum sentido para vocês. Davi e Jean voltaram para casa naquele mesmo dia, falaram: vamos lá, corre aí para a gente arrumar as coisas e fazer a publicação dessa matéria que vai bombar, que não sei o quê. Por curiosidade, um deles decidiu abrir só a primeira folha do livro, né? Só a capa, e ali tinha uma dedicatória. Eles tinham mascarado o nome deles, e a dedicatória estava lá: aos meu amigo Davi Nasser, com amor, Emmanuel, que era o espírito mentor de Chico. Ao meu amigo Jean Manzon, com amor, Emmanuel. Chico se deparou, se deu de frente com 2 pessimistas. E o que ele fez? Ajudou. Por isso fica aqui um convite para todo mundo que está aqui, para mim mesmo. Lembra de uma pessoa que você sabe, que você conhece, que faz parte do seu dia a dia de alguma forma, que é pessimista, e ajuda essa pessoa. Pedro, como é que ajuda um pessimista? Mostrando. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Chuck Palahniuk.
que ele diz: não diga, mostre. Dê o exemplo. Então dá o exemplo. O seu exemplo, o exemplo de alguém que está do seu lado, que está trabalhando para fazer aquilo dar certo. Mostra, olha, está dando resultado, não está? Pessimista. Então, vamos ajudar? E põe para trabalhar. Porque lembrem do que uma das coisas que eu comecei falando, lá com o exemplo do Lipe e do Hard. Pessimista, ele vai estar aqui, olha, gente, não vai encontrar terra firme. E o otimista, ele vai estar trabalhando para ajudar a si mesmo e ajudar o pessimista. Eu estou devendo uma coisa para vocês, que é a explicação do porquê do nome O Obsessor do Meio-Dia. Mas antes, aproveitando que a gente estava falando sobre Chico, tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, que resume muito bem praticamente tudo que eu estou trazendo aqui até então. E eu quis muito ler para vocês essa mensagem. A mensagem é: vencerás. Não cultives o pessimismo. Primeira linha da mensagem. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te que a vitória espiritual é construção, dia após dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal. Ouvido do verbo olvidar, tá? Não de ouvido. Perdão às ofensas e recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apeguem à esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. E o último slide dessa mensagem. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Muito bem. Por que do nome Obsessor do Meio-Dia? Finalmente, chegou o momento de explicar. Tem um autor norte-americano chamado Andrew Solomon. Ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. E nesse livro, ele faz um ensaio sobre a depressão. E a depressão é o que ele apelidou como o demônio do meio-dia. Por que demônio do meio-dia? Porque até na hora mais luminosa do seu dia, até quando parece que nem tem problema acontecendo, ainda assim tem alguém aqui, ó, te azucrinando, te incomodando. É a depressão. E aí eu quis parafrasear o demônio do meio-dia, do Andrew Solomon, e trazer o obsessor do meio-dia como pessimismo. Até na hora mais luminosa do seu dia, da sua semana, da sua vida, do seu convívio, tem uma vozinha que fica aqui, falando, não vai dar certo. Só que, gente, toda vez que a gente se deparar com um encontro com o pessimismo, existe um exercício legal, prático, que Divaldo ensinou de um outro jeito, mas que é legal a gente adaptar para cá, que é, dê um nome para esse seu lado pessimista. Todos nós temos, é normal.
mas dá um nome para ele, só para você conseguir separar as coisas. Dá um nome para esse seu lado pessimista. E faz o quê? Aquilo que Divaldo nos ensinou com o exemplo dele de enfrentamento à angina. Divaldo sofreu de angina. Angina, para quem não sabe, é um problema de circulação do sangue para o coração e é uma doença muito grave. Quando ele foi diagnosticado com angina, os médicos falaram para ele, olha, mais ou menos uns 20 ou 30 dias, tá? Aproveita enquanto dá tempo. Ele viveu 20 anos depois disso. E aí ele contou em uma entrevista, olha, sabe o que eu faço contra a angina? Além do tratamento que o médico propõe, é claro. Eu converso com ela. Eu dei um nome para minha angina. E toda vez que ela vem, que dá aquele aperto, eu falo, angina, minha querida, estou precisando trabalhar. Agora não. Dá licença. Depois a gente conversa, prometo para você. E assim foi, durante 20 anos. Então dá um nome para o seu lado pessimista e pede licença que você está precisando trabalhar. Gente, se vocês, nesses minutos finais aqui que me restam, se vocês forem esquecer de tudo que eu falei aqui, de tudo que a gente pensou aqui, eu queria pedir para vocês lembrarem só de uma coisa. Que otimismo é um estilo de vida. Otimismo não é uma palavra simples, não é só um conceito. O otimismo é um estilo de vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você tenta se ajudar com o seu otimismo, toda vez que você tenta ajudar o próximo com o seu otimismo, para que o próximo também desenvolva o seu otimismo, sabe o que você está fazendo no final das contas? Você está contribuindo para uma causa não só para você, não só para o seu pequeno entorno, não só para o seu país, mas para o mundo inteiro. Que é a causa justamente do não falecimento da esperança. A esperança é a última que morre e isso tem que continuar sendo uma verdade. E esperança não do verbo esperar. Esperança do verbo esperançar. É de trabalhar, de ir atrás, de não desistir. Ser otimista é um estilo de vida e contribui para uma causa muito importante, hoje em dia e para sempre, que é o não falecimento da esperança. E, se precisar lembrar de um exemplo, lembra do Mandela, lembra de Chico, lembra da Gabriele Anderson. Nossa, Pedro, mas aí citando uns exemplos assim, poxa, claro, né? É o Mandela, é Chico, é o Gandhi, é Madre Teresa. Todas essas pessoas são otimistas, são um exemplo de otimismo. Mas está muito distante. É Mandela, é Gandhi, é Madre Teresa, é Irmã Dulce, sim, são essas pessoas. Mas também é a Gabriele, também é o apoiador dela do Comitê Olímpico, também é cada uma das pessoas que estavam no estádio, também é o Arthur, também é o Eduardo, também é a Lívia. Essas crianças da foto cresceram e elas ainda estão na missão delas de propagação do bem, do jeito delas, até hoje, dentro da casa espírita, fora da casa espírita e, coincidentemente ou não, há mais de 20 anos. Então, sim, era Chico, era Mandela, mas também era a Lívia, também era o Arthur, também era o Eduardo. Por que não pode ser você também? Muito obrigado.